Começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. Todas as semanas você acompanha aqui reportagens e quadros relacionados à atuação da Justiça do Trabalho em todo o país. No programa de hoje daremos continuidade à série sobre fraudes trabalhistas. Você vai saber quais são os tipos de fraudes mais comuns envolvendo estagiários. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de uma agente de turismo e do diretor comercial da agência. Nossa convidada é uma juíza de Manaus, no Amazonas. Vamos também até Maceió conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas, que se destaca pelo incentivo à conciliação. Direto de Porto Velho, as ações do Programa de Responsabilidade Social TRT Comunidade, que aproxima os direitos trabalhistas da população. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, nossa parada será em Brasília para conhecer uma professora que fez do balé uma ferramenta de transformação social para crianças e adolescentes. Tudo isso e muito mais agora, o Jornada está no ar. Porta de entrada para o mercado de trabalho, o estágio é também usado por algumas empresas como forma de exploração de mão de obra barata. Hoje, na última reportagem especial da série sobre fraudes trabalhistas, você vai ver as principais questões que têm sido discutidas pela Justiça do Trabalho sobre o aprendizado supervisionado, a opinião de especialistas e de estudantes. Se eu parar para pensar em 2 anos, uma pessoa que está 6 horas por dia, todos os dias num lugar para aprender, tempo perdido, porque eu não aprendi absolutamente nada. Quem desabafa é uma estudante que está no 6º semestre de Direito e que se diz frustrada com a experiência que teve no estágio. Como é que você se sentia lá? Eu ficava indignada, falava com o meu supervisor, ele dizia que era o trabalho que tinha, que não tinha outra coisa para fazer. A estagiária conta algumas das tarefas que desempenhava, segundo ela, absurdas. Ligar para buffet, cerimonial, empresa que vende café, esse tipo de trabalho. Nada a ver com estágio, nada a ver com nenhuma faculdade, na verdade. Muito menos com direito. Quando começou a procurar um estágio logo no início do curso, o que a jovem queria era ter um contato maior com os profissionais da área, adquirir conhecimento. Mas o que se vê ainda é a utilização de estagiários para funções que deveriam ser exercidas por profissionais contratados. No caso da estudante de Direito, secretárias, recepcionistas e até cerimonialistas. No Rio Grande do Norte, por exemplo, estudantes de Administração e Marketing contratados pelo Departamento Estadual de Trânsito exerceram funções de servidores concursados da autarquia. As atividades realizadas sem nenhuma supervisão dentro do Detran em Natal não tinham qualquer relação com o conteúdo visto em sala de aula. Nós localizamos estagiários realizando tarefas burocráticas, repetitivas, de preenchimento de dados para obtenção da carteira, para que o trabalhador fizesse, qualquer pessoa que fosse ao Detran conseguisse sua carteira, tem que preencher um cadastro e passar pelo exame médico, e os estagiários ficavam fazendo esse serviço. Além disso, encontramos em atividades perigosas, com riscos para a sua segurança, e atividades insalubres, como, por exemplo, preenchendo formulários e inalando o ar que sai do escapamento dos motores ligados dos carros. Outro problema comum é a substituição de trabalhadores por estagiários para reduzir gastos. Por isso, se você é estagiário, não se engane. Se a empresa tem mais estagiários do que empregados, você provavelmente está ocupando o lugar de um profissional e sendo explorado como mão de obra barata. Pelas regras da lei do estágio, o número máximo de estudantes contratados deve ser proporcional à quantidade de profissionais que atuam na empresa. O limite previsto na norma corresponde a até 20% do total de trabalhadores. Mais do que isso, o que se vê é o trabalho se sobrepondo ao aprendizado, estagiários atuando como verdadeiros empregados. Nós não podemos achar que a contratação fraudulenta de estagiários é um dano de menor monta, se comparado, por exemplo, com trabalho escravo, trabalho em condições insalubres. Não é de menor monta, são
condutas ilícitas diferentes, mas é uma grande gravidade para o país, na medida que deixa-se de abrir novos postos de trabalho e com a contratação fraudulenta deixa-se recolher ao fundo de garantia, tempo de serviço, e deixa-se recolher a previdência social, a contribuição previdenciária. Então há um grande dano para a sociedade. Hoje, em todo o Brasil, cerca de 740 mil estudantes de nível superior fazem estágio. Esse número representa 10% do total de universitários do país. O presidente do Conselho de Administração do CIEE, uma das maiores instituições de auxílio a estagiários do Brasil, reforça a importância dos próprios estudantes denunciarem órgãos públicos e empresas que não incentivam a prática do estágio como um processo complementar educativo. Chegamos até por uma questão ética a romper um contrato existente com a empresa que não tem boa conduta ética, não tem boa conduta moral. Empresas que têm um contrato rompido pela prática de irregularidades podem ficar 2 anos sem receber novos estagiários. E essa é apenas a punição administrativa. Na mira do Ministério Público do Trabalho, as instituições que burlam a lei do estágio também são alvo de ações civis públicas e respondem na justiça por fraudes trabalhistas. O estagiário não é uma categoria, digamos assim, que tenha uma demanda expressiva no judiciário. Não se vê muitas ações dos estagiários. Primeiro, pela própria juventude. A pessoa não tem consciência de seus próprios direitos. Ou seja, o estagiário muitas vezes não sabe dos direitos de que é portador. E segundo, não sabe avaliar quando o estágio é desvirtuado, porque a ele ou para ele tudo aquilo é normal no próprio estágio. Mas há também uma razão que estaria um pouco distante disso, mas ao mesmo tempo embrincada com estas, que é o estagiário não querer ser mal visto no mercado de trabalho. Segundo este procurador do trabalho, existe uma forma fácil de o estudante identificar se pode estar sendo subaproveitado. O estagiário, quando terminar o estágio, ele tem que dizer assim, aprendi. E não tem que dizer assim, trabalhei. Então, quando ele fala trabalhei em vez de aprendi, é porque ele foi usado muitas vezes como um empregado. Igor tem certeza de que está aprendendo, e muito. Todas as tarefas que ele faz na área jurídica do Sindicato dos Servidores Administrativos da Polícia Federal são avaliadas a cada 3 meses. Na faculdade eu não tenho um conhecimento como que um processo de fato ele acontece, né? Qual é um procedimento, aqui eu sei qual é o procedimento melhor dele. Com a oportunidade de ver na prática o que é exigido de um profissional, o estudante espera ter a mesma sorte que Arthur. O assistente jurídico do sindicato, que hoje é chefe dele, foi efetivado quando ainda estagiava. Acaba sendo um retorno, né, para a gente que estuda e acaba tendo reconhecimento do nosso trabalho. Eu acho que é importante para... Eu comecei como estagiário, agora passei a ser assistente jurídico. Quando eu sair, possivelmente um estagiário daqui, que eu vou ter que estar treinando, vai ser assistente jurídico, para continuar. Vamos agora fazer um giro pelo país para acompanhar algumas decisões de destaque. O TRT do Mato Grosso do Sul manteve decisão que negou o pedido de indenização por danos morais decorrente de acidente de trabalho a um técnico agrícola da cidade de Cacilândia. O trabalhador perdeu um dos dedos depois que um suporte de trator caiu sobre o pé dele. A justiça confirmou que o empregado não estava usando o equipamento de proteção fornecido pela empresa. Além disso, agiu de forma imprudente ao conduzir o trator de modo improvisado, ao invés de entrar em contato com o mecânico responsável. O TRT de Campinas reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho de um motorista de carreta que cumpria jornada exaustiva. O empregado trabalhava para uma transportadora e uma multinacional por cerca de 15 horas diárias, 7 dias na semana, com apenas 2 folgas mensais. Além de pagar as verbas rescisórias, as empresas também foram condenadas a indenizar o trabalhador por dano moral. A Vara do Trabalho de Corrente, no interior do Piauí, autorizou a exumação do corpo de um trabalhador falecido por causa desconhecida, segundo a certidão de óbito. A decisão foi tomada depois que a família dele entrou com ação trabalhista contra a empresa onde ele trabalhava, alegando que o operário teria sido envenenado, fato negado pelo empregador. Diante da controvérsia, a Justiça do Trabalho autorizou a exumação, realizada na zona rural do município de Monte Alegre do Piauí. No próximo bloco, direitos e deveres. Quais são as dúvidas trabalhistas de uma agente de turismo e do diretor comercial da agência? E ainda hoje, vamos até Maceió conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas, que se destaca pelo incentivo à conciliação.
Nós voltamos em instantes. O TRT do Paraná abriu inscrições para concurso público nas áreas judiciária, administrativa, tecnologia da informação e segurança. As vagas são para formação de cadastro de reserva e ficam abertas até 20 de outubro. Para mais informações, acesse concursosfcc.com.br. Vamos saber o que tem sido feito para aperfeiçoar a Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. A Justiça do Trabalho promoveu a Semana Nacional da Execução Trabalhista. Durante 5 dias, varas e tribunais regionais estiveram mobilizados na solução de processos com dívidas não quitadas. Audiências de conciliação e de julgamento de causas específicas tiveram prioridade durante a semana. Até o fechamento desta edição, mais de 190 milhões de reais haviam sido arrecadados em todo o país. Em Santa Catarina, o TRT inaugurou uma central de atendimento ao público para tirar dúvidas sobre questões técnicas e operacionais que envolvem o processo judicial eletrônico. A nova estrutura, que fica na sede do regional, funciona de meio-dia às 7 da noite. As dúvidas podem ser solucionadas pelo telefone 48 3216 4099. O TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, já treinou 400 servidores para utilização do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. O último curso foi voltado para a equipe da Vara de Capanema, no estado do Pará, que já está funcionando com o sistema PJE-JT. Se o assunto é a legislação trabalhista, sempre surgem dúvidas sobre os direitos e deveres de patrões e empregados. Hoje vamos responder as perguntas feitas por uma agente de turismo e pelo diretor comercial da agência. Nossa convidada é uma juíza do trabalho de Manaus, no Amazonas. Veja só. Posso ser contratada apenas recebendo comissão por venda de pacotes, passageiras ou passeios? Olha, Kátia, você pode ser contratada para receber por comissão. A comissão, no caso, pode ser estabelecida pelo número de excursões que você participar. Penso que em relação à venda de passagens aéreas e pacotes, isso fica a cargo do agente de viagens. Então, as comissões que você receber seriam comissões pelo trabalho desenvolvido por você. Agora, como não existe... se existir um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho estabelecendo uma forma de remuneração do seu salário, essa será a forma que o seu empregador deverá pagar. Do contrário, pode ser estipulado o pagamento por comissão, sim, desde que seja observado no final do mês que você atinja pelo menos o mínimo legal ou o piso da sua categoria profissional. Caso o guia de turismo tenha que viajar acompanhando um grupo, a partir de que momento passamos a contar sua jornada de trabalho? Se houver uma forma de controle da jornada de trabalho dele, se houver a possibilidade de algum tipo de registro e de que possibilite ao agente de viagens, ao empregador, controlar essa jornada de trabalho, então nessa situação, ele teria que contar as horas de trabalho desde aquele momento em que ele começa a trabalhar. Agora, se não existe possibilidade de fiscalização, que regra geral isso acontece naquelas excursões nacionais e internacionais, onde, embora exista uma programação agendada, nem sempre a programação ocorre dentro dos horários certos. Normalmente é o próprio guia que é o responsável, é o representante da empresa naquela situação. Então, nessas condições, fica muito difícil de haver o controle. Seria o caso de ter realmente uma jornada de trabalho, mas o trabalhador ele não está abrangido naquela situação onde ele teria o direito à hora extra, ao adicional noturno, né? Justamente por causa dessa especialidade, dessa peculiaridade do trabalho do guia. No próximo bloco, vamos conhecer o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas. E mais, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, a dedicação de uma professora que fez do balé uma ferramenta de transformação social para crianças e adolescentes. Nós voltamos daqui a pouco.
O TRT de Mato Grosso divulgou na página do Facebook a série de posts Os 7 Pecados Capitais do Trabalhador no Facebook. Nela é possível saber o que não deve ser postado por empregados em uma rede social. Saiba mais em facebook.com/TRT Mato Grosso. O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas, foi instalado em 1992 e proporcionou maior acesso à justiça, já que até então a população tinha que ir a Recife para resolver questões trabalhistas. Nos últimos anos, o TRT de Alagoas só cresceu e atualmente se destaca pelo incentivo à conciliação. A repórter Luana Carvalho foi até lá e conta pra gente um pouco mais sobre a história desse TRT. A história da Justiça do Trabalho em Alagoas teve início em 1º de agosto de 1941, com a criação da primeira Junta de Conciliação e Julgamento da capital, Maceió. Naquele tempo, havia muitos cortadores de cana no estado. Não é à toa que os processos resultavam principalmente de brigas entre donos de usinas e empregados, que buscavam a justiça para solucionar os conflitos trabalhistas. Nessa época, as juntas de conciliação e julgamento do estado de Alagoas estavam sob a jurisdição do TRT da 6ª Região, em Pernambuco. Os registros das audiências eram feitos em livros como este. Nele eram anotados os nomes das partes e a solução do caso. À época, realmente, a gente tinha muita dificuldades imensas. Como, por exemplo, só para você ter uma ideia, houve ocasião em que o próprio juiz, eu fui partícipe desse fenômeno, né? Saíamos da sede das juntas de conciliação e julgamento, atravessávamos a rua para ir comprar, na primeira livraria que tivesse, papel, resmas de papel, para poder datilografar as atas de audiências. Somente em 1992, o Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas foi instalado em Maceió. Para o desenvolvimento do Estado, foi muito importante a criação do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Alagoas. Isso significou uma prestação jurisdicional mais rápida, mais efetiva, não é? Significou que o tribunal está perto da comunidade, porque antes tinham que ir a Recife. Se alguém quisesse falar com o desembargador, com o presidente do tribunal, tinha que se dirigir a Recife. Então o tribunal está aqui, é um tribunal muito aberto à sociedade, recebemos as pessoas, os advogados, sem nenhuma dificuldade. O servidor Wesley, que hoje está lotado na 3ª Vara do Trabalho de Maceió, também fez parte do início dessa história. O tribunal, por estar nascendo naquele ano, em 92, nós tivemos então órgãos separados ao longo aqui da nossa capital, né? As próprias juntas de conciliação, para nós termos a ideia, as juntas de conciliação, como chamada, elas eram 2 num determinado prédio e uma em outro prédio. A capital contava com 3 juntas. Houve uma mudança considerável. Nós tivemos uma gestão do Francisco Aldeia de Lavor, que foi o nosso primeiro presidente por 2 gestões, uma gestão empreendedora, em que nós tínhamos condições orçamentárias para, então, a aquisição dos prédios. E aí hoje nós temos o que temos hoje, ou seja, em 1993 houve a primeira tomada de decisão e licitação para a aquisição do prédio sede do tribunal. Desde a implantação, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região vem se adequando ao crescimento do estado. Atualmente, o TRT é composto por 10 varas do trabalho em Maceió e 12 no interior, nas cidades de Arapiraca, Atalaia, Coruripe, Palmeira dos Índios, Porto Calvo, Santana do Ipanema, São Luís do Quitunde, São Miguel dos Campos e União dos Palmares. Ao todo, são 22 juízes titulares e 22 substitutos, que contam ainda com o apoio de 613 servidores. O tribunal é composto por 8 desembargadores que atuam em 2 turmas e também no Tribunal Pleno. Só em 2014, o regional recebeu mais de 6.000 processos e julgou cerca de 5.900 casos. Já no primeiro grau, foram recebidos quase 35.700 processos e julgados mais de 34.000. Além disso, o processo judicial eletrônico já foi instalado em 100% das varas.
O TRT de Alagoas também se destaca quando o tema é a conciliação. Conciliação sempre foi uma das pedras de toque da Justiça do Trabalho. E em nosso estado, tivemos assim, a felicidade de termos juízes que sempre compreenderam a importância da conciliação. Então, fomos no Brasil inteiro campeões até 2013, acho que por 6 anos seguidos, como o tribunal que mais conciliou. E para valorizar a história e a atuação desse tribunal, o Centro de Memória Pontes de Miranda guarda objetos que marcaram a Justiça do Trabalho do Estado. Vamos até Porto Velho. Lá, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, deu continuidade ao Programa de Responsabilidade Social TRT Comunidade. A 7ª edição do projeto foi até a Zona Sul de Porto Velho e prestou mais de 3.000 atendimentos em menos de 5 horas. A iniciativa deu tão certo que a próxima ação do TRT Comunidade já está marcada para ocorrer em novembro. Veja só. Com a participação de 25 parceiros, o Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia e Acre realizou a 7ª edição do TRT Comunidade. Sábado cedinho, as pessoas começam a chegar na Escola Estadual Tancredo Neves, Zona Sul de Porto Velho, com uma equipe de cerca de 150 pessoas, entre servidores, juízes, procurador do trabalho, defensores públicos, médicos e técnicos das mais diversas áreas de atuação. Na área da saúde, os médicos, enfermeiros e acadêmicos universitários prestam especial atenção a cada pessoa. A presença dos magistrados do trabalho em todas as edições do TRT Comunidade tem feito diferença e prestam relevantes serviços. Mais uma edição do TRT Comunidade e mais uma vez a Amatra 14 está presente, trazendo os juízes do trabalho para tirar dúvida da população, para prestar esclarecimentos relacionados ao direito do trabalho. Nesta edição, a Faculdade Católica de Rondônia aderiu ao projeto. Os acadêmicos que hoje participaram do TRT Comunidade, eles são do Núcleo de Prática Jurídica. São acadêmicos que participam a partir do 7º período até o 10º de atividades práticas, né, atendendo realmente o público de casos verdadeiros, que eles tiram do conhecimento da sala de aula e colocam em prática no atendimento. Entre os atendimentos jurídicos, o Ministério Público do Trabalho recebeu denúncias de discriminação. Foi possível hoje trazer a nossa equipe para prestar um atendimento de colheita de denúncia, de prestação de informações jurídicas ao trabalhador. Inclusive, conseguimos colher denúncias relacionadas à discriminação de trabalhadores. Durante toda a manhã, em cada sala prosseguiam os atendimentos, como emissão da primeira via do CPF, carteiras de trabalho, cartão do idoso e segundas vias de certidão de nascimento e de casamento. O Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio de servidores da Justiça do Trabalho, atendeu todas as demandas referentes a carteiras de trabalho. O presidente do TRT da 14ª Região, desembargador Francisco Cruz, avalia o evento e ressalta o papel social da Justiça do Trabalho. Demonstra a percepção da realidade social do que o tribunal tem que estar não só cuidando das ações que nos apresentam, mas a nossa responsabilidade social de vir sentir onde a população está carente e com esse caráter indutor, eu digo indutor por quê? Porque nós temos essa facilidade de parcerias e coordenar um trabalho com diversos órgãos e trazer esse trabalho à população que necessita. Nossa parada agora é na capital do país. Em Brasília, uma professora fez do balé uma ferramenta de transformação social para crianças e adolescentes. É o que você acompanha no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Me chamo Chayenne Santana e sou professora de balé há uns 10 anos, eu acredito. E hoje vivo disso, né? Meu trabalho tem sido... É bom viver daquilo que você ama fazer, né? Essa história de balé na minha vida começou porque eu conheci uma professora, né, que num momento muito difícil da minha vida me levou para casa dela no Rio.
e ela era bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vim do Rio para Brasília e comecei a trabalhar dentro do meu campo de atuação, que era a igreja. E aí foi esse o começo de tudo. E surgiu a possibilidade de um projeto social. Então, era meu sonho trazer uma dança elitista, né, e oferecer esse acesso para quem não tinha condições. Então nós tínhamos muitos sonhos de introduzir a música, o teatro e tudo, e daí nós percebemos que a questão financeira exigiria bastante. E daí nos tornamos num instituto de dança clássica e montamos a escola. É um sonho que tá sendo realizado, que está sendo gerado, e que nisso eu estou conseguindo tirar essa menina, ainda que ela seja pagante ou bolsista, ela está saindo dessa realidade de só televisão, essa realidade de não ter acesso à cultura e de estar nas ruas, amizades que vão te levar de repente a drogas. Então, isso para mim é tudo. E segura o quadril, voltou. Esse braço não precisa esticar. Pisa, 2 e... O mais gratificante para mim não é só formar um bailarino tecnicamente. A gente vai se preocupar com esse aluno no sentido geral da vida dele. Eu quero saber como é que ele está na escola, eu quero saber como é que ele está em casa. Então não me importa se ele vai sair daqui e ser um primeiro bailarino. Eu torço para isso, eu trabalho para isso, né? Nós vamos nos esforçar muito para isso, mas, puxa, se ele conseguir realizar os sonhos dele, ter uma realidade de vida transformada, para mim é o que eu mais preciso. Sei que vamos ter bailarinos que vão sair daqui, eu tenho uma safra de meninas super talentosas e que muito possivelmente elas sejam honradas nesse aspecto, mas delas conseguirem guerrear pelos próprios sonhos, é tudo. Então a minha maior realização é uma mudança de realidade. Por hoje é só. O Jornada volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa.